Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de análise da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Ontem nós trabalhamos, né, antes de começar a rodada, né? Deixa eu falar do jogo de ontem do Goiás e Cruzeiro. Continuando a nossa série aqui de explicações na prática, né? Do que vocês podem fazer no live, acompanhando o dinheiro de vocês, acompanhando o capital de vocês no ao vivo. Vou falar aqui do jogo Goiás e São Paulo, né? A gente fez uma indicação pré-game que o Goiás ia fazer um gol, né? Ao menos um gol no jogo. Não aconteceu, o jogo ficou 0-0, mas é aquilo que eu sempre falo e mostro para vocês. Tem que acompanhar o trabalho é do momento que você separa o evento, do momento que você estuda, do momento que você acompanha o live, você tem que acompanhar seu capital. Muitas vezes quem investe 10, quem investe 20, quem investe pouco, não acompanha, mas quem trabalha com isso, quem investe um pouco mais alto, tem que acompanhar o capital. Eu fiz a entrada no live, eu percebi que o jogo estava amarrado no segundo tempo, não acontecia nada. O São Paulo estava satisfeito, o Goiás não tinha força para conseguir marcar mais. E eu fiz a entrada no under 0,5, né? Que não ia sair mais nenhum gol. Pedi para o editor colocar aqui do lado. E esse lucro desse under 0,5 me fez ter um lucro de 34% na noite sobre o capital investido, né? Ele cobriu a entrada pré-game, ainda me deu um lucro sempre de 34%. Então, pessoal, fique sempre alerta. Não tenha medo de fazer a sua atuação no live. Você tendo gestão de banca, faça. Você tendo leitura e gestão de banca, atue. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos para nossas análises, né? Da rodada 22 do Brasileirão. Abrindo aqui a tela aqui da tabela de classificação, né? Vamos falar primeiro do que aconteceu na rodada 21. A tabela, quem está em primeiro, como é que ficou a classificação depois da rodada, e depois vamos para as análises. Na rodada 21, tivemos Vitória 1, Cuiabá 0, Vasco 2, Bragantino 0, Vasco 2, Bragantino 2, Atlético Goianiense 1, Botafogo 4, Criciúma 2, Atlético Mineiro 1, São Paulo 1, Flamengo 0, Fluminense 1, Bahia 0, Corinthians 1, Juventude 1, Atlético Paranaense 0, Grêmio 2, Internacional 1, Palmeiras 1, Cruzeiro 1, Fortaleza 2. Depois desses confrontos, né? A tabela de classificação tá assim: Botafogo está em primeiro com 43 pontos, Flamengo em segundo com 40, Fortaleza em terceiro com 39, Palmeiras em quarto com 37. Cruzeiro em quinto, São Paulo em sexto, Bahia em sétimo, Atlético Paranaense em oitavo, Atlético Mineiro em nono, Bragantino em décimo, Vasco 11º, Criciúma 12º, Juventude 13º, Grêmio 14º, Vitória 15º, Internacional 16º. Na zona de rebaixamento, né, o Fluminense 17º, Corinthians 18º, Cuiabá 19º e Atlético Goianiense 20º. Essa rodada 22, pessoal, é muito importante para alguns times. Vai ter jogos de Sul-Americana e Libertadores no meio de semana, muito atento a isso. Alguns times estão dando prioridade ao Brasileirão para querer sair desse sufoco, né, da parte de baixo da tabela. Outras equipes vão dar prioridade para as competições sul-americanas. Vocês devem filtrar isso, devem levar até o máximo para colher informações e fiquem muito atentos. Também vamos ter muito clássico, né, nessa rodada 22 e é um fator que a gente vai levar em consideração para ter mais cautela nas entradas. Como eu sempre falo, muitos trabalham com a unidade baixa, mas também eu tenho pessoas que me acompanham aqui que trabalham com unidade alta. Eu tenho que trabalhar da mesma maneira para os dois lados, tá bom? Dito isso, vamos fazer a análise, né, da rodada 22 do Brasileirão A. Dia 10/8 teremos às 16 horas Fortaleza e Criciúma, né? O Fortaleza está em terceiro, pegou um elevador que chegou no G4, o Criciúma está em 12º. Fortaleza vem de vitória, né, sobre o Cruzeiro por 2-1, né, lá em Minas. O Criciúma vem de vitória também sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro poupou alguns jogadores e perdeu para o Criciúma. Criciúma forte em casa. Lembrando que eu trabalho sempre com a BetBra, né? Todas as indicações que eu faço aqui no vídeo de análise é na BetBra. BetBra é a melhor bookmaker do mundo, tem as melhores odds. Investidor lucrativo nunca é limitado, tá bom, pessoal? Ela me oferece Fortaleza menos 0,75, pagando 1,86. Criciúma mais 0,75, pagando 2. Igual eu sempre falo aqui, quem acompanha meu trabalho já conhece, né? Que eu não trabalho com linhas justas. Eu não trabalho quando não tenho vantagem sobre o mercado. Eu precifiquei essa mesma linha e valores equivalentes a esse valor que está me oferecendo. Então, eu não vou fazer nada nesse jogo Fortaleza versus Criciúma,
Vou pro próximo. Cuiabá e Grêmio, né? O Cuiabá vem de derrota, né, por vitória por 1-0. O Grêmio eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, né, nos pênaltis, mas no Brasileirão venceu o Atlético Paranaense por 2-0. O mercado também oferecendo o Cuiabá menos 0,25 e 90 e Grêmio mais 0,25 e 94. O mercado ainda não acredita no Grêmio ainda, o Grêmio ainda não se consolidou ainda como equipe, né? Muito altos e baixos. E o Cuiabá é sempre aquele mando de campo que está pesando um pouquinho, né? Aí a casa está precificando esse mando de campo, dando uma linha menos 0,25 para o Cuiabá e deixando o Grêmio como um underdog desse jogo. Não dá para investir nosso capital em nenhuma das duas equipes. Mesmo que você encontre alguma característica um pouquinho superior de uma sobre a outra, é melhor colocar o dinheiro no bolso e aguardar a melhor posição para você trabalhar. Esse jogo eu não vou fazer nada. Cruzeiro versus Atlético Mineiro, né? Começa os clássicos, né, no Brasileirão. E esse clássico mineiro é muito complicado. O Cruzeiro está em quinto, o Atlético Mineiro está em nono. O Cruzeiro vem de derrota, né, para Fortaleza por 1-2, né, perder em casa. O Atlético Mineiro vem de derrota para o Criciúma também. As duas equipes com bastante must-win. Essa é a parte da competição agora nessa segunda fase que não pode mais bobear, né? Mas jogando um jogo como é um clássico de duas equipes com elencos fortes. A casa também está em dúvida, está oferecendo Cruzeiro menos 0,25 pagando 1,86 e Atlético Mineiro mais 0,25 pagando 1,98, né? Não vou fazer nada pré-game, não vou colocar dinheiro em clássico nessa rodada. Lembrando que tem competições no meio de semana aí e as equipes, mesmo no clássico, além do clássico ser difícil, tem as competições no meio de semana que dá uma freada no nosso ímpeto de querer investir nosso capital, né? Então eu não vou fazer nada nesse clássico mineiro. Próximo jogo, dia 10/8, também às 21h30. Outro clássico, mas o clássico carioca, né? Vasco e Fluminense. O Vasco está em 11º, o Fluminense está em 17º. O Vasco classificou na Copa do Brasil, né? Eliminou o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense. O Fluminense foi eliminado, né? Surpreendentemente pelo Juventude na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro está focado em escapar da zona de rebaixamento. Estava em último, né? Agora já está respirando para tentar sair. O Fluminense está focado no Brasileirão e quer escapar, mas clássico é complicado. O mercado está oferecendo o Vasco menos 0,25, pagando 2,12, e Fluminense mais 0,25, pagando 1,76. Vou ficar de fora, não vou investir nada nesse clássico também do Campeonato Carioca. Jogos de sábado é muito complicado, pessoal. Vamos ficar atento a isso, mas o live sempre é importante acompanhar. Dia 10/8, às 21h30, Corinthians e Bragantino, né? Um confronto de duas equipes paulistas. O Corinthians está em 18º, o Bragantino em décimo lugar. O Corinthians vem de empate, né? Com o Juventude por 1-1 no Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, eliminou o Grêmio. O Bragantino vem de empate contra o Vasco, 2-2. E na Copa do Brasil foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Duas equipes. O Bragantino é uma equipe consistente, né? Tá onde quer estar, né? Meio de tabela, quer ficar entre os 10 melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Que vir acima disso é lucro, e o Corinthians está precisando vencer, né? Precisando vencer, e as casas especificaram muito essa mostinha do Corinthians. Corinthians menos 0,5 pagando 2,4, Bragantino mais 0,5 pagando 1,82. Minha precificação também foi essa. Bragantino Corinthians favorito, né, nesse jogo. A linha está correta, a odd está equivalente. E como eu sempre falo e sempre repito aqui para vocês, quando eu não tenho vantagem sobre o mercado, eu não atuo. Mesmo conhecendo o favorito, eu gosto de trabalhar com vantagem sobre o mercado. Isso no longo prazo que me deu lucro até aqui, e eu aconselho isso para vocês, e quem segue meu trabalho já sabe disso. Então não vou fazer nada nesse jogo Corinthians e Bragantino. Dia 11/8, agora passando para o domingo, né? Às 11h da manhã, Juventude e Botafogo. Se for um dia de sol, é complicado jogar às 11h da manhã. E Juventude eliminou o Fluminense, né? Surpreendentemente pela Copa do Brasil. Mas no Campeonato Brasileiro, ainda empate contra o Corinthians. Juventude é muito forte em casa. E o Botafogo eliminado, né, pelo Bahia, venceu por 4-1, né? O Atlético Goianiense na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil foi eliminado pelo Bahia. Juventude mais 0,25 pagando 1,99, Botafogo menos 0,25 pagando 1,86.
Esses jogos das 11 horas, pessoal, tenham muita cautela com esses jogos. Um jogo onde foge do horário que as equipes são acostumadas a jogar. Geralmente o primeiro tempo é sempre amarrado, o jogo se desenvolve sempre no segundo tempo. Então eu não vou fazer nada nesse jogo, pelo menos no primeiro tempo, vou acompanhar e no segundo tempo eu vou fazer alguma atuação, dependendo do que acontece, dependendo dos valores. Então esse jogo das 11 horas, no dia 11/8, Juventude e Botafogo, nada pré-game, mas é um dos jogos que eu vou ficar mais alerta para atuar no live no segundo tempo. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, dia 11/8, só que às 14 horas, às 16 horas, Bahia e Vitória, né? Outro clássico, clássico baiano, Bahia sétimo, Vitória em 15º. Bahia eliminou o Botafogo, né? Tava vindo uma sequência ruim, mas uma eliminação grande dessa dá ânimo novamente para a equipe, né? Contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, perdeu de 1-0. Já o Vitória vem de vitória sobre o Cuiabá, né? De 1-0, joga só o Campeonato Brasileiro. As casas oferecem Bahia menos 0,75, pagando 1,80 e Vitória mais 0,75, pagando 2,07. Eu não vou fazer nada em clássico, pessoal. Me desculpem. Eu sei que muita gente quer atuar, quer colocar o seu capital em risco, mas eu tenho que ser coerente com quem trabalha sério, com quem trabalha com capital alto. Eu não vou atuar em clássico. Só se tiver um, algo muito forte no live que me mostre um valor de investimento, mas pré-game eu não tenho nenhuma característica assim, nossa, eu tenho que fazer essa entrada porque o risco é muito baixo de perder. Não, o clássico é muito perigoso e eu não vou atuar nesse jogo também do Bahia e Vitória. Vamos para o próximo. Dia 11/8, às 16 horas, né? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras vão se enfrentando cotidianamente, né? E vão se enfrentar ainda pela Libertadores. Lembrando que tem jogo no meio de semana. O Flamengo está em segundo, né? O Palmeiras em quarto. O Flamengo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. E agora se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, né? O mercado estava oferecendo Flamengo menos 0,5, pagando 1,99, Palmeiras mais 0,5, pagando 1,86. Esse confronto de Flamengo e Palmeiras, o mando de campo é muito, muito pesado, porque as equipes são equivalentes tecnicamente, o Flamengo é um pouco superior, né? E quando tem a combinação de jogar em casa com o apoio da torcida, é muito difícil não pontuar. O Palmeiras também é a mesma coisa. Quando joga em casa com o apoio da torcida, é muito difícil também uma equipe enfrentar o Palmeiras de igual para igual. Mas como esse jogo mando de campo é do Flamengo, as casas estão colocando o Flamengo como o favorito, né? E o Palmeiras como underdog. Flamengo menos 0,5 em 99, como eu falei, Palmeiras mais 0,5 em 86. Eu precifiquei esse jogo, Flamengo menos 0,5 pagando 1,80. Então a casa está me oferecendo um valor maior, eu vou fazer uma entrada Flamengo menos 0,5, 1,99 com meia unidade. Flamengo, essa combinação de Flamengo com Maracanã é muito forte. Então eu não vou deixar passar essa oportunidade, eu vou fazer um investimento nesse jogo. Dia 11/8 também às 16 horas, São Paulo e Atlético Goianiense, né? O São Paulo em sexto, e o Atlético Goianiense em 20º. São Paulo eliminou o Goiás, né, na Copa do Brasil. Estava jogando com o regulamento debaixo do braço, né, mesmo com o time titular em campo, reduziu bastante a velocidade, a intensidade, já pensando já no jogo de final de semana no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense foi eliminado, né, último colocado no campeonato, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, último colocado no Campeonato Brasileiro. E é uma equipe muito. As outras equipes do Atlético Goianiense como uma equipe a ser batida, né? E o São Paulo no Morumbi é muito forte, vai ter o apoio da torcida novamente. As casas oferecem São Paulo menos 1, pagando 2,06. Atlético Goianiense mais 1, pagando 1,80. Eu vou trabalhar com a linha mais confortável nesse jogo. Vou fazer investimento de meia unidade. São Paulo para vencer, ou seja, São Paulo menos 0,5, pagando 1,60. O retorno de 60% sobre o meu investimento está adequado, com a vitória simples do São Paulo, e essa vai ser a minha entrada para esse jogo. E para encerrar, né, a rodada 22, dia 11/8, não é um clássico estadual, mas é um clássico regional, né, 19 horas, Internacional Atlético Paranaense, Internacional muito contestado, pressionado pela torcida, alguns jogadores já estão brigando com os torcedores, já estão pegando no pé, já querem que eles sejam afastados, né, o Valencia perdendo muito gols, e esse jogo é um jogo que a must win do Inter pesa demais na minha tabela de classificação.
Claro, além de ter uma equipe que a gente espera bastante coisa, né, do Internacional, um elenco forte, um time bom, enfrenta o Atlético Paranaense que está voltando às boas fases, né? Mas fora de casa tem ainda uma dúvida sobre o que esse elenco pode apresentar fora de casa, ganhando um jogo ou empatando o outro, ainda não é consistente fora de casa. Mas a must win do Internacional pesou demais. Então o mercado me oferece Internacional menos 0,5 pagando 1,94 e Atlético Paranaense mais 0,5 pagando 1,90. Eu precifiquei esse jogo também, Internacional menos 0,5 pagando 1,80 e a casa me oferecendo a 1,94. Então, vou fazer uma entrada de meia unidade nesse jogo. Tá bom, pessoal? Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro para vocês, 22ª. Muita cautela, clássicos. Vamos levar até o último momento, ver se as equipes vão realmente com o time titular, as equipes que vão atuar nas competições sul-americanas no meio da semana. E sempre gestão de banca, pessoal. Gestão de banca é o combustível do nosso carro. Sem combustível, o carro para. Sem gestão de banca, não conseguimos trabalhar. Tá bom? Bom trabalho a todos. Forte abraço. Tamo junto. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!